Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast educacional com os apresentadores Tamires, Luana e eu, William. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre crustáceos com ênfase em camarões. Então, para a gente começar, vamos tentar se situar um pouco onde que ficam esses crustáceos, né? A gente sabe que existem 5 reinos dentro dos organismos e um deles é o reino animal. Dentro do reino animal, a gente tem 9 principais grupos. Dentre esses grupos, a gente tem o grupo dos artrópodes, que são aqueles que possuem o corpo segmentado, como, por exemplo, os insetos e os crustáceos. Então, dentro do grupo dos artrópodes, a gente tem aqui os nossos queridinhos crustáceos, que serão o foco das nossas discussões hoje. Bom, eles são dentro desses grupos porque eles possuem pernas articuladas e a ausência de espinha dorsal. A gente chama eles de crustáceos porque eles vêm do latim. A palavra crusta significa pele grossa. E essa pele grossa, que é a carapaça, nós chamamos de exoesqueleto. Ela é formada por quitina, que é um tipo de açúcar que a gente encontra. A maioria desses seres, eles vivem em ambientes aquáticos, mas a gente também encontra outros em ambiente terrestre e ambiente lamoso. E os grandes exemplos que a gente tem são caranguejo, craca, o tatuzinho e o camarão. Bom, dando continuidade ao que o William falou, eu vou falar um pouco sobre o básico da morfologia e o comportamento. O corpo ele é formado por uma série de segmentos e esse corpo ele vai apresentar o exoesqueleto, né, formado por quitina e o carbonato de cálcio, que vai garantir a rigidez a esse exoesqueleto. A sua alimentação ela é variada, podendo ser desde plantas, animais vivos ou mortos, até restos de outros alimentos. Ao se reproduzirem, eles colocam os ovos, gerando as larvas que posteriormente vão formar os seus próprios exoesqueletos e seguir na sua formação. Essas larvas elas vão servir de alimento para predadores. Falando um pouco também sobre a importância ecológica e econômica, eles se encaixam nos diferentes níveis tróficos, sendo importantes na cadeia trófica, vão servir como indicadores toxicológicos. Por serem popularmente conhecidos, eles são muito utilizados no ramo alimentício, sendo uma fonte de renda para as pessoas da região costeira. Bom, gente, com base em tudo isso que foi dito, a gente vai dar mais ênfase a um exemplo comum do nosso dia a dia. Nós vamos iniciar a nossa conversa aqui sobre alguns fatos sobre o nosso querido camarão. Então, o camarão ele pode ser encontrado em oceanos, lagos e rios. Eles têm uma preferência aí por águas mais quentes e, além disso, eles servem de alimentos para outros organismos aquáticos. Eles possuem também diferentes cores e alguns são brilhantes à noite. O seu tamanho médio, de acordo com as nossas pesquisas, é que ele varia de 4 a 8 centímetros. Bem, muitos camarões eles migram de águas mais profundas para águas mais rasas em determinados períodos do ano. E eles também fazem essa movimentação no sentido vertical, né? Em momentos, geralmente na parte do dia eles ficam no fundo e à noite eles tendem a subir, alimentando-se de pequenos organismos e plantas flutuantes. E aí um outro ponto importante que eu destaco é que a fêmea ela é capaz de colocar milhares de ovos. E até que sejam chocados, eles ficam presos em uma estrutura parecida com pernas, bem curtinhas, que ficam na parte inferior do corpo da mãe. E os bebês, né, vamos dizer assim, são chamados de larvas, e eles vão trocando de estrutura até chegar na fase adulta. Entretanto, muitos camarões eles não chegam a se tornar adultos porque eles são comidos por predadores ainda na fase larval. Então, gente, diante de tudo isso que foi explicado pelas meninas, agora a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. E para tornar essa discussão mais interessante, nós chamamos um especialista da área que entende tudo sobre camarão. Ele é mestre em biologia ambiental, com ênfase em ecologia, e atualmente também é doutorando. Então, por favor, Jerônimo, se apresente. Oi, pessoal. É um grande prazer estar aqui, levar um pouquinho do conhecimento que eu sei a respeito desse grupo tão diverso que são os camarões. E espero estar solucionando as dúvidas de vocês. Ótimo, que legal. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Então, vamos lá, vamos entender agora como é que vai funcionar a dinâmica das perguntas que os nossos telespectadores mandaram pra gente. Então, a gente vai fazer blocos de perguntas e o nosso convidado vai respondendo à medida que a gente for fazendo. Então, meninas, podem começar. Oi, Jerônimo.
Bem-vindo. Então, agora eu vou começar com o bloco 1 de perguntas para ti. A Darlúcia, ela quer saber quantas patas tem o camarão. Luana, o camarão ele possui 5 pares de periópodos, que a gente chama, que são aquelas perninhas dianteiras dele, e 2 desses pares eles são quelados. Eles são chamados de quelípedes. E um deles ele acaba tendo um tamanho mais acentuado que o outro. No caso, é o segundo par de periópodo, que é o quelípede, aquelas quelazinhas que a gente vê no camarão. E mais 5 pares de pleópodos. Esses pleópodos eles ficam ali na região do abdômen do animal e são utilizados principalmente para natação, e é onde ocorre também a deposição dos ovos, quando a fêmea está tendo o cuidado parental da prole. Já a Bianca, o Cláudio e o João, eles querem saber como funcionam as antenas dos camarões, e o Cláudio quer saber para que servem aquelas que ficam embaixo. Existem 2 pares de antenas nos camarões. Ambas elas são dotadas de sensores, que são chamados de mecanorreceptores e quimiorreceptores, que apresentam função de tátil, que seria, no caso, o reconhecimento do ambiente, e de equilíbrio, possibilitando, então, o camarão, por exemplo, ter uma noção do estado em que ele se encontra no ambiente, se ele está de lado ou de ponta cabeça. Com relação... só um segundinho. Repete a última pergunta. As antenas de baixo... Sim. Para que elas servem? Não, a gente tem esses 2 pares, né? Que são os pares maiores de antenas. E a gente tem mais dois pares pequenos também na base de cada uma dessas antenas. Isso daí não é via de regra. Pode ter espécies de camarão que não vai apresentar esses 2 pares de antena pequena. E esses 2 pares que são os mecanorreceptores, entendeu? Estão relacionados justamente com essa função de reconhecimento do ambiente. Ah, sim. É como se, por exemplo, desse dimensão do espaço para ele, agora eu tô de lado. Isso mesmo. Com toda certeza. Eu estava relacionando com as formigas, porque, né, os insetos, né, formiga é um inseto também, tá dentro dos crustáceos. E, na verdade, dentro do grupo dos artrópodes. E as formigas utilizam as anteninhas para se localizar, né, já que elas não enxergam. Sim. Ela deixa. Que bacana, gostei de saber. A Bianca, ela queria saber se tu poderia explicar um pouco como funcionam as vísceras do camarão e se é verdade que o coração está localizado na cabeça. Bianca, o camarão possui um sistema digestório, circulatório, excretor e nervoso, e esses sistemas são altamente completos. E a maioria desses sistemas, eles estão alocados aonde? No cefalotórax. E o que seria esse cefalotórax? É a junção da cabeça com o tórax do animal. Em algumas espécies de crustáceo, essas 2 estruturas elas estão tão ligadas umas às outras que a gente não consegue mais distinguir o que é tórax e o que é cabeça. E daí a gente chama de cefalotórax. Então, nesse cefalotórax a gente encontra o estômago, que possui 2 câmaras, que uma é a câmara cardíaca, que ajuda a triturar os alimentos, e a outra é a câmara pilórica, que digere esses alimentos. Também nesse cefalotórax a gente vai encontrar o coração, o cérebro ganglionar, que manda nervos para os demais órgãos e segmentos do camarão. E sim, o coração dos camarões ele está localizado na cabeça justamente porque é o local onde todo o aparato do sistema do sistema básico do corpo do camarão está alocado. Agora, indo para o bloco 2, o Felipe e a Carmen, eles querem saber como que o camarão se reproduz. Bem, o aspecto reprodutivo ele pode diferir levemente de uma espécie para outra, mas basicamente o que ocorre é o seguinte: durante o período reprodutivo, a fêmea ela passa por uma muda, que é aí que dizem, né, a troca do exoesqueleto quitinoso, e essa muda ela é conhecida como muda pré-acasalamento. Mas antes disso, a maturação das gônadas ou do ovário dessa fêmea já está completo, ou seja,
os ovos eles estão prontos para serem fecundados. Com a carapaça mais maleável, devido a essa muda, o macho ele consegue depositar os espermatóforos no abdômen da fêmea. E dentro de poucas horas, a fêmea ela libera os ovos lá das gônadas para o abdômen, e esses ovos eles vão de encontro a esses espermatozoides. E ocorre dessa forma a fecundação. Um fato curioso é que o período de desova desses animais, ele de algumas espécies, principalmente aqui a gente trabalha no laboratório, que é o camarão da Amazônia, ele pode ser regido pela lua, pela fase da lua, especificamente a fase cheia da lua. Quando a gente faz coletas lá no laboratório, com a intenção de fazer cultivo, a gente normalmente sai a campo em um período que coincida com a lua cheia, um dia antes ou um dia depois, para que poucas horas depois da coleta, esses animais eles possam estar fazendo a desova, que a gente chama, e assim a gente possa dar prosseguimento nos trabalhos que a gente tem planejado. Nossa, que legal. Só para situar aqui os nossos ouvintes, o Jerônimo também é aluno da Universidade Federal do Pará e ele atua dentro dos laboratórios que a gente tem dentro do campus. Ele falou de laboratório, eu pensei, poxa, talvez o pessoal que não conheça, né? Então, certo, obrigado, William. Bora para mais uma. A Letícia, ela quer saber de onde vem aqueles camarões que são pequenos. Se eles são filhotes ou o tamanho deles é aquele mesmo? São espécies adultas. Dificilmente a gente consegue ver larva de camarão em ambiente natural a olho nu. Isso sem um dispositivo de captura, no caso, rede de plâncton. É comum no laboratório de plâncton aqui da universidade, o pessoal que faz análise desse tipo de conteúdo, eles geralmente encontram essas larvas, mas no microscópio. E é bem comum a gente encontrar essas espécies de camarão pequenas, que são adultos, nos rios e igarapés aqui da nossa região. Vamos para o bloco 3. A Bianca gostaria de saber quais são os seus predadores. Existem diversos predadores de camarão, desde insetos aquáticos, peixes carnívoros, répteis, aves e mamíferos. Um fato curioso é que também pode ocorrer o canibalismo entre espécies, principalmente quando ocorre a troca do exoesqueleto. Quando o camarão muda de carapaça, ele acaba ficando bem molinho e isso torna ele uma presa muito fácil para os outros camarões. Quando a gente está cuidando, na verdade, de animais adultos no laboratório, para a gente evitar isso, o que a gente faz? A gente coloca uns canos dentro do tanque para que sirva como abrigo quando esse animal venha a fazer a muda. E assim não ocorra a predação dele. Quando a gente não faz isso, é quase que certeza que ocorre canibalismo. Nossa, então, que interessante, né? Não saber desse fato, achei bem legal. Eles Sim. comem um ao outro, né? Isso, são vorazes. A espécie que a gente trabalha, que é o camarão regional, o Macrobraca amazônico, ele é uma das espécies mais dóceis que tem. Existem outras bem mais agressivas. Meu Deus, achei bem legal. Agora, para finalizar, o Cláudio gostaria de saber se tem algum tipo de camarão que não é comestível. Sim, existem espécies destinadas especialmente para aquicultura, que no caso é a criação em larga escala, para prover um mercado interno ou externo, no caso, por diversos fatores gastronômicos, rápido ganho de peso, tamanho, sabor, textura da carne, coloração e etc. Mas também existem aquelas que possuem um atrativo visual. O que seria isso? São espécies que têm uma coloração muito específica, uma tonalidade, por exemplo, o camarão que eu estou trabalhando agora no meu doutorado tem uma tonalidade de vermelho muito chamativo, muito atrativo aos olhos. Então, esse tipo de camarão, normalmente ele é empregado em outro ramo, que é a aquariofilia. Até onde eu li, não existe trabalhos que citem esse camarão, por exemplo, como Alimento. Que envolvam, por exemplo, o seu papel gastronômico. Não existe trabalhos. Até porque esses camarões, normalmente marinhos, eles são bem difíceis de cultivar, então isso para aquário, que é uma escala muito pequena. Agora imagina só criar um bicho desse em uma escala industrial, não tem condição, não é viável, entendeu? Além de ser um bicho pequeno,
ele demanda muito cuidado e acaba se tornando uma atividade muito onerosa. Então eles utilizam mais nesse aspecto de enfeite, digamos assim, né? A gente também vê Isso, esse tipo de camarão, sim, entendeu? Os camarões que têm potencial para cultivo, aí já é outras características. Nossa, que legal. A gente também vê muito com peixinhos, né? Aqueles peixinhos mais coloridos, mais bonitinhos. A gente não come, a gente prende um aquário e enfeita a nossa sala. É isso mesmo. Isso, ornamentação. Isso mesmo. Então, gente, passando aqui para o bloco 4, a gente já tem algumas outras perguntas. Então, vamos lá. A Simone e a Vitória querem saber o que é que o camarão come? De tudo um pouco. Ele é um organismo onívoro, então não existe uma seletividade quanto ao item alimentar. Podem se alimentar de organismos em decomposição, folhas, plantas aquáticas, pedras, sim, até pedras. A gente tem um trabalho no laboratório que visou analisar o conteúdo estomacal de uma população de um outro estado. E a gente acabou descobrindo que esses camarões desse estado específico se alimentavam de pedras também. Foram encontrados esse tipo de material no estômago desses animais. Por isso que eu tô falando que eles também se alimentam de pedras. Nossa, que interessante, né? Meu Deus, não sabia desse fato. Agora saber se ele é capaz de digerir já é outra história, já é outro trabalho. Seria outras pesquisas, né? Isso. Que legal. E ainda falando sobre alimentação, o Ademir quer saber, o camarão se alimenta de pessoas quando elas morrem afogadas? Então, por exemplo, se a gente tem ali um corpo em putrefação na água, o camarão se alimenta disso? Basicamente sim. Como eu disse anteriormente, por ele ser onívoro, ele não tem uma seletividade quanto ao item alimentar. Então ele pode sim desempenhar papel de detritívoro, dependendo das condições desse corpo. Então vamos lá, bloco número 5. Então a Gabriela e a Simone querem saber o que é aquela linha preta que tem no meio do camarão. E junto com essa pergunta, a Vitória também quer saber se faz mal comer o camarão com a presença dessa linha preta. Essa linha preta, que a gente olha, consegue perceber pela carapaça dele, nada mais é que um tubo digestório desse animal. E não existe um trabalho que relate se existe mal ou não comer o camarão com o tubo digestório. Em parte, o que acontece? Em restaurantes, normalmente é retirada essa parte, mas isso está mais ligado ao aspecto visual do prato do que a uma comprovação científica de que aquilo vai fazer mal. Ah, entendi. Então, para deixar o prato mais bonito, eles tiram, né? Sim, normalmente acontece isso. Então, próxima pergunta dentro do bloco 5. Então, a Vanessa, a Ana Cláudia e a Thaís querem saber por que dizem que o camarão tem fezes na cabeça? Como eu falei anteriormente, todo o sistema digestório do camarão está alocado no cefalotórax desse animal, que consequentemente está na cabeça. Então, se eu tenho o estômago e o intestino nessa porção do animal, consequentemente, as fezes vão estar nessa porção também. É por isso que é comum as pessoas falarem que camarão tem fezes na cabeça, e realmente é verdade. Então, indo para a última pergunta desse bloco. A Simone e o Clau querem saber, é mito ou é verdade que não se pode comer camarão quando se tem algum tipo de ferimento? É verdade. Os alimentos que se enquadram nessa categoria de remosos ou reimosos, eles estão associados ao fato de causar inflamações na pele por reação alérgica, por exemplo. O que eles normalmente costumam apresentar em excesso é uma alta concentração de proteína e gordura animal. O que acontece é que, após a digestão desses alimentos, a proteína e a gordura elas penetram a corrente sanguínea e invadem os mastócitos. O que são esses mastócitos? São células responsáveis pelas reações alérgicas. E 2. A reação de defesa imediata. Os anticorpos IgE, que são células protetoras na superfície do mastócito, contra-atacam esses invasores com disparo de histamina, que é um composto químico que tem um efeito anti-inflamatório. E o passo 3 que ocorre é, quanto mais alérgica for a pessoa, maior o número de anticorpos IgE.
nesses casos, a luta é tão violenta que acaba estourando os mastócitos e liberando para o exterior as células de estamina. E ao chegar à pele, a estamina ela acaba provocando coceira e inflamação. E isso é conhecida como a famosa reação alérgica, tão comum. Então, isso acontece só com pessoas alérgicas? Ou, por exemplo, eu não tenho alergia a camarão, mas eu tenho um ferimento. Mesmo assim, eu não posso comer? O indicado é você não comer por conta dessa alta quantidade de proteína e gordura animal que vai acabar retardando a cicatrização daquele seu ferimento. Jerônimo, Oi. uma dúvida aqui pra ti. O fato deles se enquadrarem nesses alimentos cremosos pode relacionar ao fato deles comerem de tudo? Ou não? Na verdade, não. O enquadramento nessa categoria está relacionado com os fatores que eu acabei de mencionar, que é uma alta concentração de proteína e gordura animal. E também pela presença da proteína tropomiosina, que em muitos casos ela não consegue ser digerida pelo organismo de uma pessoa alérgica, por exemplo. Bem, Jerônimo, eu tenho mais algumas perguntas que foram enviadas, né? A Aline e o Clau, eles tiveram dúvidas que se complementam. Eles querem saber a diferença, né? Se tem alguma diferença do camarão de água doce para o de água salgada e por que eles têm cores diferentes. São duas perguntas um pouquinho diferentes. Vamos pela primeira. A principal diferença entre camarão de água doce e salgada é a capacidade de osmorregulação. Por exemplo, no caso do camarão marinho, por ele ser um organismo osmorregulador, ele necessita manter constante suas concentrações plasmáticas de sais e íons, como cloreto, sódio, sulfato e outros. E quando ele está em águas com baixas salinidades, há uma tendência desse animal em ele perder passivamente esses sais para a água, em especial via difusão branquial. Isso pode ser corrigido com adições de sais na água ou mudança de ambiente, que é o mais aconselhável, né? Já imaginou você criar um camarão de água salgada em uma água doce? O bicho vai morrer. Outro aspecto de diferenciação entre ambos é com relação à morfologia. Os camarões da família Palemonide, que são os de água doce, por exemplo, eles apresentam um segundo par de periópodos maior e mais robusto. Não possuem um terceiro par quelado e não apresentam sulco cervical. O que seria esse sulco cervical? É o cefalotórax com uma pequena depreciação próxima ao coração. E essas últimas características, elas estão presentes nos peneídeos, que são os camarões de água salgada. Com relação à cor, esta varia de acordo com a espécie e com o tipo de cromatóforo em cada indivíduo. Por exemplo, os melanóforos, eles vão atribuir a cor preta e marrom a esses camarões. Os eritrófitos, eles normalmente atribuem a cor vermelha. E o xantóforo, uma cor que lembra muito o amarelo. E isso não há uma relação com o ambiente ser salgado ou não para o camarão. Jerônimo, tem mais uma pergunta do Clau, que está relacionada aqui também à coloração. Ele quer saber por que a coloração do camarão é avermelhada, por que quando ele sai do mar a cor é cinza. O que ocorre é que durante o processo de cozimento, a reação química que é desencadeada pelo calor nos cromatóforos do camarão, ela ocasiona a mudança na coloração desse animal. É um processo químico, não tem nada a ver com a espécie. E a cor cinza, ela depende muito do tipo de cromatóforo que o camarão possui. Normalmente, essa coloração cinza são os camarões que possuem os cromatóforos eridóforos. A Simone, ela quer saber, né, por que as unhas ficam manchadas quando a gente limpa o camarão. Bem, Simone, é devido à presença dos pigmentos de coloração, que são os cromatóforos. Por ele estar em uma concentração muito elevada, quando você tem contato com o animal ao estar limpando ele, esse pigmento acaba grudando na sua mão e isso acaba ocasionando uma mudança na coloração de sua mão. Geralmente fica vermelha. Jerônimo, a gente teve uma pergunta que foi assim, a mais recorrente, né? E eu acredito que você já até respondeu ao longo de uma outra pergunta, mas eu vou te fazer, aí você pode dar uma ênfase a mais. A Sara, a Rosalba, a Vitória, Max e o Arthur, eles perguntaram por que os camarões são conhecidos, né? Por que dizem que os camarões são as baratas do mar? O que acontece é que
por esse animal ele ser onívoro, eles comem basicamente de tudo, né? Assim como os siris, por exemplo, e outros animais da teia alimentar. Portanto, essa designação se aplica basicamente a todos os animais onívoros aquáticos ou marinhos, não somente ao camarão, entendeu? Ser conhecido como barata está relacionado a isso, a se alimentar de praticamente tudo em decomposição ou não. A gente precisa desmistificar um pouco isso, porque o camarão é um alimento tão importante na nossa mesa, faz tanto bem para a nossa saúde, e a gente acaba associando esse tipo de termo somente a ele, mas não. E é tão gostoso, né? Tão gostoso, prevenir tantas doenças. Jerônimo, agora eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, surgiu aqui de repente na minha mente, né? Enquanto eu estava lendo as perguntas das pessoas que foram enviando. Eu queria saber se existe algum parâmetro de tamanho para captura e comercialização do camarão, né? Como a gente vê aí do caranguejo, das ostras. Existe também esse parâmetro assim, de captura, para captura e comercialização? Você fala só com relação ao camarão de cativeiro, ou não também que é capturado e vendido na feira, por exemplo? Esses que são comercializados assim, na feira, porque nem todos são de cativeiro, não sei se todos são ou se tem algum. Entendi. Tá, então eu vou responder as duas, pode ser? Tá, pode ser. Depende muito da espécie e do tipo de cultivo que, no caso, você está realizando. Em lavoiculturas comerciais, por exemplo, existe um tamanho X para que o animal seja comercializado. Na captura de organismos que vêm da natureza, não existe uma legislação, não que esteja a meu conhecimento, e o que podemos ter é a separação ou não por tamanho no momento da comercialização desse animal na feira, por exemplo. Só isso. Aí varia. Aí, no caso, que a gente vê a variação de preços, né, de acordo com o tamanho. Isso mesmo. Uhum. Os pescadores na vila onde eu moro, normalmente eles não fazem essa seletividade por espécie ou por tamanho. Eu estava fazendo uma pesquisa com alguns há umas 2-3 semanas atrás e eu descobri que entrevistei 5 pescadores e todos 5 me falaram a mesma coisa, que eles não separam os camarões por tamanho ou por espécie. Eles vendem tudo de uma vez como uma única espécie, por exemplo. Muito obrigada, Jerônimo. As minhas perguntas encerram aqui. Então é isso, gente. Hoje a gente aprendeu muita coisa legal sobre os crustáceos e sanamos muitas dúvidas, tem uma porção de curiosidades aqui legais que o nosso convidado trouxe pra gente. Então, muito obrigado, Jerônimo, as meninas. Obrigado, William, Luana, Tamires pelo convite e estou sempre por aqui. Se precisarem de mim para qualquer outro trabalho, podem me chamar que eu virei com todo prazer. Muito obrigado. Obrigado, Jerônimo, pela presença. Obrigada, Jerônimo. Obrigada, meninos. E até a próxima. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E não tem espinha dorsal. Então, a gente chama esses grupos de... De quê, gente? De novo. Crustáceos, vamos lá. Não, eles possuem pernas, mas tipo, meu Deus, não tá... Pô, Vooi. Menina, agora tu tava tão... Então, gente, o camarão... Peraí, volto. Ele é mestre em biologia ambiental, com ênfase em ecologia, e Peraí que eu lembrei. Terminei. Eu achei estranho falar com... Ai, gente, eu tô preocupada. Não, tudo bem. Depois mas tá tão bacana. Então, vou terminar aqui. Não, William, eu tô preocupada. Ela não quer morrer afogada. Vai lá. Ser comida por tubarão. Oh, meu Deus, que eu seja encontrada. Vai, melhor dar Cheio de camarãozinho em cima de ti. Eu acho que eu... Nossa, meu Deus, que horror. Então, a dica mais valiosa que a gente aprendeu que é o quê? Não morra no oceano.
Aliás, seja encontrado depois de morto. Tá, volta. Pula logo. Não, volta, legal. Só não ri. Vai ficar nos créditos finais. A gente pode comer a cabeça do camarão? Aí já veio uma dúvida minha. Só lavar, ui. Só lavar direitinho. Minha filha lavou, tá novo. Não ri, William. Meu Deus. Viu, Curupira. Enquanto tu tá falando, ele aparece aí. E para com isso, rapaz. Cara, Tu gera, né? Já era esse podcast. meu Deus, Só o bora. William gritando Vai. por trás.